Olá, bem-vindos ao canal Impave do Colosso. No vídeo de hoje nós vamos saber o que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a maior fonte de informação do Brasil, ou pelo menos deveria ser. Criado em 26 de janeiro de 1938 a partir do Instituto Nacional de Estatística, o INE, que foi criado em 6 de julho de 1934. O IBGE inclui dois órgãos autônomos, o Conselho Nacional de Geografia, CNG, e o Conselho Nacional de Estatística, CNE. Porém, nos últimos 2 anos, o Instituto, que carregava imensa credibilidade, tem se tornado um puxadinho do atual governo para encobrir a realidade. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, aqui no canal Impave do Colosso. Se você não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Assim você estará nos ajudando a crescermos aqui no YouTube. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, se constitui no principal provedor de dados e informações do país, pelo menos era para ser. Porém, nos últimos anos, seus dados vêm sendo contestados. O IBGE foi criado para atender às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. O IBGE, em sua essência, era para oferecer uma visão completa e atual do país através do desempenho de suas principais funções que são produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implementação de um sistema de informações ambientais, documentação e disseminação de informações e coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais. Nos últimos 2 anos, o órgão tem como presidente o petista amigo de Lula, Márcio Pockmann. Pockmann é professor de economia, atuando tanto na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, quanto na Universidade Federal do ABC. Próximo ao Partido dos Trabalhadores, o PT, Pockmann exerceu o cargo de secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade na Prefeitura de São Paulo entre 2001 e 2004, durante o governo de Marta Suplicy, do PT. Também ocupou ao longo de sua carreira a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de 2007 a 2012, e da Fundação Perseu Abramo entre 2012 e 2020. Em um período mais recente, também presidiu o Instituto Lula, ou seja, ele é um petista de carteirinha. Além de sua atuação acadêmica em instituições, Pockmann ingressou na política como candidato à Prefeitura de Campinas em junho de 2012, sendo derrotado por Jonas Donizete, do PSB, no segundo turno. Ele novamente concorreu ao cargo de prefeito da cidade em 2016, mas ficou em terceiro lugar na disputa. Em 2018, tentou se eleger como deputado federal por São Paulo e obteve 53.261 votos, garantindo uma vaga como suplente. Pockmann é o atual presidente do IBGE e, desde sua indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao cargo, ele é criticado pela oposição e nomes ligados ao mercado financeiro, que o acusam de ser ideológico à esquerda. A economista Helena Landau, que foi coordenadora do programa econômico da candidatura da atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, à presidência em 2022, chegou a classificar a escolha de Pockmann como um dia de luto para a estatística brasileira. Os frequentes posicionamentos de Pockmann a respeito da política e da economia brasileira são criticados também por ex-funcionários do órgão, como a ex-presidente do Instituto, Vasmália Bivar, que disse o seguinte, abre aspas, "Isso contraria recomendações internacionais", fecha aspas. Procurado pela imprensa para comentar as críticas, o IBGE informou que Pockmann não poderia conceder entrevista. O Instituto disse em nota que segue as boas práticas internacionais de levantamentos estatísticos. Apesar de números econômicos, de forma geral, positivos ao governo, como o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, acima do esperado ou o recuo do desemprego, são os perfis alinhados ideologicamente à direita que estão dominando debates nas redes sociais sobre o IBGE. Segundo a FGV, 45% das menções ao Instituto no X em 2024 partiram do campo ideológico de oposição a Lula. Perfis de esquerda somam 30%.
O restante está dividido entre centro, mídia tradicional e progressistas, perfis alinhados à esquerda, mas não diretamente associados ao governo. Entre os perfis com mais tração identificados pelo levantamento estão os de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Dentro dessa tese de que os dados do IBGE estão sendo maquiados, em entrevista à Rádio Auriverde Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro detona os dados do Instituto, dizendo que os dados apresentados pelo Instituto são mentirosos e escondem os reais números da economia. Veja o que falou o ex-presidente. Então você vê, eu converso com o povo, como é que está o preço do feijão, do arroz, da picanha, da carne, da galinha, dos ovos, da carne de porco. E todo mundo reclama que tem subido bastante, né? Acima de 20% só nesse último ano praticamente. Então ele sente isso na pele, o salário continua o mesmo, o governo se gaba de ter uma taxa de desemprego lá embaixo, ele sabe que isso é uma mentira por parte do IBGE, porque quem não procura emprego, o IBGE está empregado. Para quem recebe qualquer aí benefício social, Bolsa Família, está empregado. Então sobra uma quantidade bem pequena de pessoas para você saber se está empregado ou não. É uma grande mentira. E essa mentira é corroborada pelo fato de ter aumentado o número de pessoas que procuram o seguro-desemprego. Então, com números mentirosos, fabricados no IBGE, não serve para você balizar a economia, até porque quem vai no supermercado ou na quitandinha é que sente o problema. Na mesma esteira do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, do PL, disse que vai protocolar a CPI das pesquisas para investigar manipulações de dados por parte do IBGE. A pergunta que fica é, diante de todas essas disparidades de informações produzidas pelo IBGE, será que dá para confiar no instituto que aparentemente está sendo usado por um governo de ocasião com o intuito de manipular os dados ou os números reais do governo, a fim de esconder a real situação do Brasil, aparentando um crescimento inexistente no PIB, a diminuição do desemprego, inflação muito abaixo do real? Será que dá mesmo para confiar no IBGE do Lula? Esse órgão tão importante que durante muitos anos foi sinônimo de credibilidade, porém, agora não se pode confiar em seus números? Deixe sua opinião nos comentários se o IBGE é confiável ou não. Também se inscreva no canal, curta e compartilhe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.